Continuando a nossa série, dentro de 21 dias, seja batizado com o Espírito Santo. No vídeo de hoje, nós vamos falar um assunto muito profundo e importante, tanto para aqueles que já têm o Espírito Santo, como para aqueles que desejam receber o Espírito Santo. O apagar o Espírito e também entristecer o Espírito. Duas coisas parecidas, mas que surtem efeitos diferentes dentro de nós, né? Então eu queria primeiro relembrar você sobre o derramamento do Espírito Santo. O que foi o derramamento do Espírito Santo? Nós falamos no vídeo anterior. Foi o que aconteceu no Pentecostes, né? Lá em Atos dos Apóstolos fala do grande derramamento do Espírito Santo e ele foi derramado para todos, tá? Todos foram cheios do Espírito Santo naquele dia, porque ele foi derramado. Agora, ser cheio do Espírito Santo acontece quando a pessoa ela entrega o controle da sua vida a Deus. Essa é a maneira de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Ela entrega o controle da sua vida, ela diz, a partir de hoje, o meu Senhor vai estar em primeiro lugar na minha vida, sobretudo, o meu Senhor é o que vai conduzir a minha vida, o meu Senhor vai ser o principal. Então, você colocou ele como controle da sua vida. Aliás, esse assunto, colocar o Senhor como primeiro na nossa vida, para ser batizado com o Espírito Santo, é o que nós vamos falar no vídeo de amanhã e nós vamos explicar em detalhes sobre isso. Mas o Espírito Santo, eu quero que você saiba disso, o Espírito Santo, ele pode ser apagado dentro da pessoa. Ele pode ser apagado. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, esse preenchimento vem como resultado da submissão dessa pessoa à vontade de Deus. Então, porque nós nos submetemos à vontade de Deus, ele nos batiza com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo pode ser apagado também. E isso acontece como resultado da rebelião da pessoa contra a vontade de Deus. Quando ela desiste de fazer a vontade de Deus, quando ela se cansa de fazer a vontade de Deus. Não apagueis o Espírito, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, tá? Não apagueis o Espírito, porque ele pode ser apagado. Então, quando nós falamos da palavra apagar, nas Escrituras, quando é usado a palavra apagar, está falando de você suprimir o fogo, de você sufocar o fogo, né? Imagine você, se você acender uma vela e você pegar a chama com a mão, ela apaga. Você sufocou o fogo, não é isso? Você suprimiu o fogo, então o fogo deixa de existir. E exatamente quando a palavra apagar é usada nas Escrituras, está falando de suprimir o fogo, de você sufocar o fogo. Agora, no espiritual, como que é esse processo? Ora, isso acontece por causa dos pecados. Você vê que no livro de Atos dos Apóstolos mesmo, quando ele fala do batismo com o Espírito Santo, Atos 2, ele diz, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Então, no batismo que eles receberam como línguas de fogo, labaredas de fogo. E aqui ele diz, olha, não apagueis, não apagueis. O Espírito Santo, ele é uma chama que habita dentro de cada cristão batizado. Então a pessoa recebeu o batismo, ela tem essa chama acesa dentro dela. E ele, o Espírito Santo, ele quer se expressar através de você. O Espírito Santo quer se expressar através das nossas ações, das nossas reações, das nossas atitudes. Então você observa que uma pessoa que não tem o Espírito de Deus,
Eu me refiro a pessoas, por exemplo, carnais, pessoas que não são libertas, convertidas. Você vê que elas têm reações que uma pessoa que tem o Espírito Santo não teria. Não é verdade? Porque o Espírito Santo, ele se expressa através de nós, que temos o Espírito Santo, ou você, assim que for batizado, é o que vai acontecer. Então, quando que o Espírito é apagado? Quando é que nós apagamos o Espírito? Quando nos entregamos ao pecado. O pecado, ele sufoca o fogo. Vou dar o exemplo de novo. Uma vela acesa. Se você pega a chama com a mão, ela apaga. O pecado faz isso. O pecado, ele sufoca o fogo do espírito, esse fogo dentro do ser humano. E no livro de Efésios, capítulo 4, vai mais além. O apóstolo Paulo, ele citou, não apagueis o espírito, não é? Em Tessalonicenses, mas em Efésios 4, ele fala, não entristeçais o Espírito de Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, você já ficou triste alguma vez? Se você já se entristeceu, tenho certeza, quando nós, por exemplo, nos entristecemos com a atitude de alguém, se você se lembrar de pessoas que lhe entristeceram, pessoas que você nem esperava dela, da parte dela, e ela te decepcionou, ela te entristeceu, você então vai ter uma noção do que o Espírito de Deus, ele sente quando nós o entristecemos. Porque nós somos entristecidos às vezes, é ou não é? O ser humano é entristecido às vezes. Então, você tem uma ideia de como o Espírito Santo se sente. Quando você foi entristecido, ou quando você é entristecido, é muito ruim, não é verdade? Quem é que gosta de viver triste? Quem é que gosta de ser entristecido? Ninguém. Então ele diz, e não entristeçais o Espírito de Deus. Ora, como que nós entristecemos o Espírito de Deus? Como e quando? Sobretudo, primeiro, quando rendemos a nossa natureza pecaminosa, ou seja, nos entregamos ao pecado. Então, nós entristecemos o Espírito de Deus. Mais do que isso, quando a pessoa mente, ela entristece o Espírito de Deus. Quando a pessoa se ira, mas não é só se irar, porque qualquer ser humano está sujeito a ficar irado. Eu fico, você fica com uma situação pontual. Mas o problema é quando a pessoa se ira e ela guarda essa ira, meio que esperando uma oportunidade de se vingar. Essa ira muitas vezes acaba transformando-se até numa mágoa, é ou não é verdade? Dentro de muitas pessoas, isso entristece o Espírito de Deus. Quando a pessoa furta, ela pega o que não é dela. Quando a pessoa tem uma linguagem torpe, o que é uma linguagem torpe? Que diz a palavra de Deus? Palavrões. Ela fica um pouco nervosa, ela xinga palavrões. No trânsito, ela xinga palavrões. Quando alguém fecha o carro dela, ela fica revoltada, ela abre o vidro e xinga, e um monte de palavrões e discute. Um linguajar torpe que entristece o Espírito de Deus e que não combina com uma pessoa possuída com o Espírito de Deus. Você consegue entender? Então, palavrões que saem da boca dela quando ela está nervosa, numa discussão. Ah, mas eu falei sem pensar. Mas se ela é controlada pelo Espírito de Deus, ela então tem esse entendimento. Ela não se entrega à carne. Quando se tem amargura, uma pessoa amargurada também entristece o Espírito de Deus. Uma pessoa que não conhece a Jesus vive amargurada, você até entende, é ou não é? E quando você vai evangelizá-la, falar de Jesus, fala, olha, se você aceitar Jesus na sua vida, essa amargura vai acabar. Se você entregar a sua vida a Jesus, essa amargura vai acabar. Mas e quando você encontra uma pessoa que tem anos seguindo a Jesus, ela é uma seguidora de Jesus há 5, 10, 20 anos e é uma pessoa amargurada?
Ora, isso entristece o Espírito de Deus. Quando a pessoa ela não perdoa, porque a ira pode virar uma mágoa, quando ela não perdoa, ela quer o perdão de Deus, ela precisa do perdão de Deus, todos nós precisamos, porque nós somos falhos, ela pede o perdão de Deus, mas ela quer a morte daqueles que lhe ofendem, ela quer a vingança das outras pessoas que a ofendem. Ela quer que Deus perdoa as ofensas dela, mas ela não perdoa as ofensas dos outros. E isso não é ser justo. E isso também entristece o Espírito de Deus. Imoralidade sexual, enfim, e por aí vai. Então, entristecer, para a gente resumir, entristecer o Espírito Santo é agir de forma pecaminosa. Quando você age de forma pecaminosa, você está entristecendo o Espírito de Deus. Assim como você não gosta de ser entristecido, tenho certeza disso, nenhum de nós, procure não entristecer o Espírito de Deus, tá? Porque isso vai fazer a diferença para você ser batizado, se você ainda não é, e você que tem o Espírito Santo, ele não ser apagado em você e muito menos se entristecer por causa de atitudes que você tem ou porque você se entregou à carne, ao pecado. Eu gostaria que você não perdesse o vídeo de amanhã. Nós vamos falar o que é ter Jesus em primeiro lugar na sua vida, que faz toda a diferença para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, tá? Ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like. Eu queria também que você clicasse no link, nós temos um card aqui e tem um link preparado de um vídeo da nossa série. Dentro de 21 dias receba o Espírito Santo, nós temos o terceiro vídeo que nós falamos como foi o batismo do Senhor Jesus. Como Jesus recebeu o Espírito Santo. Um exemplo a ser seguido. Como Jesus recebeu o Espírito Santo. Clique no link, veja o vídeo e seja mais abençoado do que você já foi. Aqui vai 3 dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.